Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado a última década escolhendo silêncio toda vez que precisava de voz. Não foi uma conclusão que apareceu de uma vez, numa noite de briga ou num momento dramático. Foi mais como aquela rachadura na parede que você ignora por meses, faz de conta que não viu, pinta por cima, até que um dia o reboco cai no meio da sala e você fica olhando para o estrago perguntando como não agiu antes, quando era pequena, quando ainda dava para consertar sem tanto barulho. Meu marido é um homem bom. Preciso dizer isso primeiro, porque se eu não digo, a história toda perde o sentido. Ele não é o tipo de homem que grita. Não é o tipo que humilha, que diminui na frente dos outros, que faz você sentir pequena de propósito. É o tipo que lembra, sem anotar em lugar nenhum, que o meu filme favorito é aquele italiano que eu mencionei uma vez, de passagem, numa conversa de 2 minutos, e que 3 meses depois aparece com o DVD e uma garrafa do vinho que eu disse que queria experimentar algum dia. É o tipo de homem que faz isso. Mas ele também é o tipo de homem que todo mês de julho, sem me perguntar, sem checar o que eu tinha planejado, sem sequer olhar para mim antes de confirmar, ligando para a mãe dele e dizia que a gente ia passar as férias na casa da praia deles. Assim, como quem informa o horário de um ônibus. Como se o assunto já estivesse encerrado antes de começar. Quando a gente se casou, eu achei bonito o quanto ele valorizava a família. Achei que tinha encontrado uma pessoa com raízes, com lealdade, com aquela solidez que faz uma pessoa não desaparecer nas primeiras dificuldades. E de certa forma, eu não estava errada sobre isso. Ele realmente tem tudo isso. O problema é que, com o tempo, eu fui entendendo que a família que ele protegia com tanto cuidado não era a que a gente estava construindo junto. Era a de antes. A de origem. A que existia antes de mim e que, na organização invisível que existe na cabeça de algumas pessoas, sempre vai ocupar um andar acima de tudo que veio depois. A gente tem 2 filhos. A mais velha tem 13 anos, o caçula tem 9. São crianças que eu amo com uma intensidade que às vezes me assusta, daquele jeito que só quem tem filho entende, aquela coisa que não cabe em explicação. E durante anos, todo mês de julho, eu fazia as malas deles, separava protetor solar, colocava o nome nos chinelos porque o caçula sempre perde chinelo, e a gente ia para a casa da praia dos sogros. Todos os anos, sem exceção, sem variação. A casa é bonita. Preciso ser honesta sobre isso também. É uma casa grande, de frente para a praia, com uma varanda de madeira que fica linda no fim de tarde. A minha sogra recebe todo mundo com aquela hospitalidade que parece generosa, mas que tem um custo que só você sente, porque ela é daquele tipo de mulher que serve o café com um sorriso e, ao mesmo tempo, sem que ninguém ao redor perceba, diz uma coisa pequena, uma só, que fica dentro de você por dias. Uma vez eu fiz um bolo para o aniversário do meu sogro. Levei na viagem, fiz questão. Era a receita da minha avó, daquelas que levam tempo, que exigem cuidado. Minha sogra cortou uma fatia, provou devagar e disse com toda a delicadeza do mundo: "Nossa, que interessante. É um sabor bem diferente do que a gente está acostumado, né? Tem um gosto mais assim, de interior mesmo. Cada família tem seu jeito. Eu sou de uma cidade pequena no interior de Minas. Nasci lá, cresci lá, só vim para São Paulo depois dos 20 anos. Nunca tive vergonha disso. Mas naquela mesa, com aquela frase, de repente o interior da minha avó virou um defeito que ela estava sendo generosa em não mencionar com mais frequência. Eu ri. Disse que era uma receita antiga mesmo, que tinha muito carinho naquele bolo. Meu marido não ouviu a frase, estava do outro lado da varanda com o irmão dele. Mais tarde, quando contei, ele franziu a testa com aquela expressão de quem não quer acreditar. Você acha que ela quis dizer isso? Talvez você tenha interpretado. Você sabe como ela é, não tem maldade. Aprendi a não contar mais. Aprendi a engolir as frases dela no mesmo instante em que elas chegavam, antes que tivessem tempo de me machucar do jeito que queriam. Aprendi a sorrir do mesmo jeito que ela sorria, com aquela leveza de quem está muito acima de qualquer conflito. Aprendi a ser a nora que não dá trabalho, enquanto por dentro eu ia construindo uma distância que eu mesma não sabia que estava construindo. E todo julho a gente voltava, e eu fazia as malas, e eu separava o protetor solar.
E eu ficava sentada naquela varanda de madeira linda olhando para o horizonte, pensando nos meus pais que estavam a 500 quilômetros dali, numa cidade que os meus filhos conheciam cada vez menos, numa casa que eu não visitava há quase 2 anos. Minha mãe nunca reclamou. Esse é o tipo de pessoa que ela é. Nunca ligou dizendo que eu estava sumida, nunca fez aquela cobrança velada que algumas mães fazem sem perceber. Quando eu ligava, ela perguntava das crianças, me contava das flores do quintal, da vizinha que tinha feito cirurgia, do meu pai que estava aprendendo a usar o tablet que eu tinha mandado no Natal. Ela nunca me disse que sentiu falta da minha presença nas festas de família, nos aniversários, no domingo comum em que o cheiro da cozinha dela invadiria a casa inteira. Mas eu sabia. Existe um silêncio entre mãe e filha que diz mais do que qualquer frase. O dia em que tudo virou foi uma terça-feira de maio. As férias de julho ainda estavam a 2 meses de distância, mas meu marido chegou em casa naquela noite com aquele jeito de quem tem uma novidade boa, aquela animação leve que ele tem quando está satisfeito com alguma coisa. Enquanto colocava a bolsa em cima da cadeira da sala, me contou que tinha falado com a mãe dele durante o almoço e que tinham combinado que esse ano a gente ia chegar uma semana antes na casa da praia, porque o tio, que mora em Portugal, ia estar no Brasil. E seria uma oportunidade única de reunir todo mundo. Ele falou com a leveza de quem está anunciando uma boa notícia. Eu fiquei parada por uns 3 segundos. Esse ano não dá na segunda semana de julho, eu disse. O aniversário de casamento dos meus pais é dia 12, 40 anos. Minha mãe está organizando uma festa faz meses. Minha irmã está vindo do Paraná. Os primos que moram em Brasília confirmaram presença. Eu já tinha dito para eles que a gente ia estar lá. Ele piscou como se eu tivesse dito algo em outro idioma. Mas você não tinha me falado disso. Eu tinha sim. No começo do ano, quando sua mãe ainda não tinha confirmado as datas, você disse que a gente ia ver. Ele ficou em silêncio por um momento. E eu vi na expressão dele aquela operação mental que conheço de tanto tempo. Aquela em que ele está reorganizando os fatos de um jeito que faça sentido para a conclusão que ele já chegou. Não dá para ir num final de semana antes? Você comemora com eles e depois a gente vai para a praia dentro do prazo que minha mãe precisa. 40 anos de casamento, eu disse. Não é uma coisa que acontece toda semana. Ele suspirou. Não foi um suspiro de impaciência. Foi um suspiro de quem está achando a situação desnecessariamente complicada. Deixa eu ver com minha mãe se tem como mudar a data de chegada. A forma como ele disse, deixa eu ver com minha mãe, me disse tudo. Não era uma dúvida genuína, era uma educação de superfície. A conclusão já estava tomada antes da conversa começar. Eu respirei. Fundo, devagar, daquele jeito que você faz quando o que quer dizer não pode ser dito ainda, quando o momento não está certo, quando você precisa de tempo para entender o que está sentindo antes de abrir a boca. Tudo bem, eu disse. Ele me olhou com aquela surpresa rápida de quem esperava resistência. Sério? Sério, resolve com sua mãe. Ele ficou me observando por um momento, como se estivesse checando se havia algum subtexto, alguma armadilha. Quando viu que não ia vir mais nada, foi pegar água na cozinha. Eu fui dobrar a roupa que estava em cima da cama. Existe uma coisa que as pessoas que nunca estiveram nesse lugar não conseguem entender. Não é sobre a festa de aniversário, não é sobre os dias de julho. É sobre o que aquele momento representava, que era o mesmo que todos os momentos anteriores tinham representado, só que dessa vez com mais clareza, como quando você ajusta a lente de um binóculo e de repente o que estava borrado fica nítido demais para ignorar. Era o padrão, era sempre o padrão. Era o feriado de novembro, que passou na churrascada da família dele, porque o cunhado tinha convidado todo mundo e seria estranho não aparecer, mesmo que a gente tivesse planejado uma viagem com os nossos filhos que os meninos esperavam, faz 2 meses. Era o domingo em que eu precisei ir sozinha ao médico porque ele tinha prometido ajudar o pai a montar um armário e não podia desmarcar. Era o Natal, em que a discussão sobre onde passar a data durava semanas e sempre terminava do mesmo jeito, porque na conta invisível que ele fazia, o peso da família dele era maior e ele nem percebia que estava fazendo essa conta. Eu nunca tinha verbalizado isso de um jeito que ele pudesse realmente ouvir.
Tentei algumas vezes, mas chegava sempre no ponto em que ele ficava defensivo e eu ficava cansada de me explicar, e a gente desviava sem resolver nada, e eu aprendi que era mais fácil ficar quieta do que chegar a lugar nenhum com muito barulho. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, eu fui para a varanda. Tinha uma temperatura boa, daquelas noites de maio em São Paulo, em que o frio ainda não chegou, mas o calor já foi embora. Fiz um chá de camomila. Sentei na cadeira de palha que comprei numa feira e que meu marido achou que não combinava com nada, e fiquei olhando para o jardim pequeno que tenho do lado de fora. Não estava com raiva. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu esperava raiva e o que encontrei foi uma espécie de clareza fria, como aquela luz de manhã cedo que é honesta demais, que não deixa sombra em lugar nenhum, que mostra tudo exatamente como é. Eu tinha 40 anos. Tinha 2 filhos que cresciam rápido demais. Tinha uma mãe a 500 quilômetros que eu visitava cada vez menos. Tinha uma vida inteira de escolhas que eu tinha feito em torno da família do meu marido, enquanto a minha própria família ia ficando cada vez mais na periferia de tudo. E eu estava cansada, não do tipo de cansaço que some depois de uma boa noite de sono. Do tipo que você carrega nos ombros como se fosse uma estrutura permanente, aquele peso que já faz parte da postura, que você esqueceu que não é normal carregar. Fiquei ali por quase 1 hora. O chá esfriou. O jardim continuou quieto. E quando entrei de volta para casa, alguma coisa em mim tinha assentado num lugar diferente, mais firme, mais tranquilo, daquele jeito que acontece quando uma decisão que você estava adiando finalmente encontra o caminho para se tornar real. Na manhã seguinte, enquanto meu marido ainda dormia, eu liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. A voz dela de manhã tem aquele calor específico de quem já está acordada faz tempo, que já tomou café, que já deu uma volta pelo quintal. Mãe, eu disse, eu vou estar no aniversário de vocês. Com as crianças. Se precisar ir sozinha, eu vou, mas eu vou estar lá. Ela ficou quieta por 1 segundo. Quando falou, a voz estava mais baixa do que antes. Eu já sei que você vai, minha filha. Eu nunca duvidei. Eu precisei fechar os olhos por um momento. Depois, já no carro a caminho do trabalho, liguei para minha irmã. Ela é 2 anos mais nova que eu, mora em Curitiba, tem aquela personalidade direta que às vezes me irrita e que no fundo eu invejo muito. Ela é o tipo de pessoa que fala o que precisa ser falado sem precisar de 3 semanas de preparação emocional. Quando terminei de contar, ela ficou quieta do jeito específico que ela fica quando está pesando as palavras antes de falar. Você vai ter essa conversa com ele dessa vez? Ela perguntou. De verdade, não a versão que para no meio. Vous o disse. E você sabe o que vai dizer? Eu sei, eu disse. Dessa vez eu sei. Ela não disse mais nada. Às vezes as irmãs que te conhecem de verdade entendem que o silêncio certo vale mais que qualquer conselho. O mês de junho passou com aquela velocidade específica dos meses em que você está esperando por alguma coisa. Meu marido voltou do assunto como se tivesse sido resolvido, como se meu tudo bem daquela noite de terça tivesse encerrado a questão. Às vezes eu o via planejando coisas em voz alta, mencionando que ia levar a prancha de surf, que o primo mais novo ia estar na casa da praia esse ano também, que talvez pescassem na quinta-feira de manhã se o tempo estivesse bom. Eu ouvia. Não interrompia. Estava esperando o momento certo, não porque estava com medo, mas porque tinha aprendido que certas conversas precisam de chão firme, de hora correta, de uma disposição que não é a de qualquer terça-feira qualquer. Na última semana de junho, num domingo à noite, depois que as crianças foram dormir e a casa ficou com aquele silêncio macio que eu gosto, eu disse para ele que precisava conversar. Ele desligou a televisão imediatamente. Esse é um detalhe que precisa ser dito. Ele sempre desliga a televisão quando eu digo que preciso conversar. Sempre. Nunca precisei pedir 2 vezes. Isso é uma das coisas que fazem dele um homem bom e que ao mesmo tempo tornavam tudo mais difícil, porque quando alguém tem qualidades reais e genuínas, você não pode usar a raiva como combustível. Você precisa usar a verdade. Sentamos na mesa da cozinha. Ele com o copo de água, eu com as mãos em volta de uma caneca de chá que eu nem tinha tomado ainda. Você se lembra do começo,
Quando a gente ainda namorava, eu comecei, e uma vez a gente foi visitar a minha família lá em Minas. Você disse pro meu pai que eu era a pessoa mais inteira que você tinha conhecido? Ele assentiu lentamente, com aquela expressão de carinho misturado com uma cautela que ele ainda não sabia onde colocar. Eu lembro. Eu nunca esqueci isso, eu disse. Não porque precisasse de elogio, mas porque era a primeira vez que alguém olhava para minha cidade, para minha família, para tudo que eu trouxe de lá comigo, e via algo que valia a pena. Minha sogra vê o interior de Minas como uma limitação. Você nunca disse isso, mas também nunca contradisse. E ele abriu a boca. Deixa eu terminar, eu pedi, com gentileza, mas com firmeza. Ele fechou a boca. Há 12 anos que as nossas férias de julho são na casa dos seus pais. Há 12 anos que os nossos filhos conhecem cada canto daquela praia e não sabem o nome do rio que passa a 100 metros da casa onde eu cresci. Há 12 anos que minha mãe organiza as festas de família, esperando que eu apareça e eu apareço quando dá, que é cada vez menos, porque quando dá é quando a agenda da família de vocês permite. O aniversário de 40 anos dos meus pais é daqui a 2 semanas. 40 anos. É uma coisa que acontece uma vez na vida de uma família. E você marcou a viagem para a praia de vocês na mesma semana sem me perguntar. Ele estava olhando para a mesa. Eu não disse isso com raiva, continuei. Estou dizendo porque preciso que você entenda o que esse gesto representa. Não foi só esse. Foi esse mais todos os outros. Foi o padrão inteiro. Quando você decide por mim sem me consultar, você está me dizendo, sem querer, onde eu fico na ordem de prioridade. E eu fiquei quieta por muito tempo achando que estava exagerando, sendo difícil, sendo aquela mulher do interior que não se adapta. Eu pausei por um segundo. Eu não estava exagerando, e eu não vou mais ficar quieta. O silêncio que seguiu durou o suficiente para eu ouvir a geladeira fazendo aquele barulho baixo de sempre, e um carro passando lá fora e a respiração do meu marido mudando de ritmo. Quando ele levantou os olhos, tinha uma expressão que eu não esperava. Não era defensividade. Era algo mais próximo de uma pessoa que acabou de ver alguma coisa que estava na frente dela o tempo todo e que, por algum motivo que ela mesma não consegue explicar, só chegou até os olhos agora. Eu nunca pensei sobre o padrão, ele disse, com essa palavra exata, padrão, como se estivesse repetindo para ver se entendeu direito. Eu sei que não pensou, eu disse. Não é uma acusação, mas precisa pensar agora. Ele ficou em silêncio de novo. O tipo de silêncio de quem está processando de verdade, não de quem está se preparando para rebater. Sua mãe, ele disse finalmente, os comentários que ela faz. Eu não disse nada, só esperei. Eu ouço às vezes, ele continuou, mais devagar, e eu não falo nada porque não quero criar confusão, porque sei que ela não tem maldade no fundo. Por quê? Ele parou. Porque é mais fácil não, eu completei, sem julgamento, só como fato. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu entendo que é difícil, eu disse. Também não é fácil para mim, mas existe uma diferença entre difícil e impossível. Eu não estou pedindo que você corte sua família. Estou pedindo que você me veja como parte da equação, que minha família também apareça na conta, que você me consulte antes de decidir por nós dois. O que você precisa de mim? Ele perguntou. Simples assim, com essa voz de quem realmente quer saber. Eu tinha pensado nessa resposta. Tinha passado semanas formulando, descartando, reformulando, porque queria ser honesta sem ser uma lista de cobranças. Queria ser clara, sem parecer que estava negociando termos de um contrato. Eu preciso que as férias de julho desse ano sejam em Minas, com meus pais, com minha irmã, nos lugares que os meus filhos ainda não conhecem. Eu preciso que, daqui para frente, quando você for confirmar qualquer plano da sua família que envolva a gente, você me pergunte antes, não depois, antes. E eu preciso que, quando eu disser que alguma coisa da sua mãe me machucou, você não me diga que eu estou interpretando errado. Ele ficou olhando para a mesa outra vez. Eu disse esse tipo de coisa para você, ele falou, que você estava interpretando errado. Várias vezes eu confirmei. Ele respirou fundo pelo nariz, devagar. Me desculpa, ele disse. 2 palavras. Sem mas no final. Sem porém. Sem eu também faço isso. Sem não foi minha intenção. Só isso. Me desculpa.
Eu precisei pegar a caneca de chá para ter o que fazer com as mãos, porque a alternativa era chorar e eu não queria chorar antes de terminar. Não foi uma conversa que resolveu tudo naquela noite. Eu sabia disso antes de sentar à mesa e aceitei, porque a vida real não funciona com resoluções instantâneas e qualquer história que diga o contrário está mentindo para você. Mas foi a conversa que abriu uma porta que eu tinha deixado de tentar abrir faz tempo. Nas 2 semanas seguintes, houve uma coisa que aconteceu devagar, quase imperceptível, mas que eu notei porque estava prestando atenção de um jeito diferente. Meu marido começou a me perguntar, não de um jeito formal, não como se estivesse cumprindo uma tarefa. De um jeito natural, quase como se estivesse se lembrando de um hábito que tinha esquecido, minha cunhada mandou mensagem chamando para um almoço no sábado seguinte. Ele veio até onde eu estava, disse que ela tinha chamado e perguntou se eu queria ir. Assim, me perguntou. Eu disse que queria, e fui. E foi um almoço tranquilo. Mas o que importa não é o almoço, o que importa é o antes que antes não existia. No fim de semana do aniversário dos meus pais, a gente foi para Minas. Os 2 carros cheios, o caçula dormindo na metade da estrada como ele sempre faz, a mais velha com o fone no ouvido, mas sorrindo de vez em quando para a janela, e eu no banco da frente olhando a paisagem mudar de paulistana para mineira, aquelas serras que eu reconheço de longe, aquele verde específico que não existe em outro lugar do mundo, pelo menos não do mesmo jeito. Quando a gente virou na rua da casa dos meus pais, minha mãe já estava na porta. Ela sempre sabe antes. Não sei como, mas ela sempre sabe. O caçula foi o primeiro a sair do carro, ainda meio sonolento, e correu até ela que nem ligou pro sonolento, e pegou ele no colo mesmo sendo grande demais para isso, e ele deixou porque a avó tem esse poder específico de fazer todo mundo virar criança de novo. Meu pai apareceu atrás dela com aquela expressão que ele tem quando está emocionado, mas não vai admitir, aquela de quem está olhando para o horizonte, quando na verdade está olhando para você. Meu marido desceu do carro, foi até ele, e os 2 se cumprimentaram com aquele abraço de homens que respeitam um ao outro, mais firme do que parece de fora. A festa foi no sábado à noite. No quintal que minha mãe decorou com aquelas luzes de varal que ela ama e com fotos dos 40 anos deles penduradas num fio entre 2 árvores. Tinha a lasanha de forno que ela faz em dias especiais, tinha o bolo que minha irmã encomendou numa confeitaria de lá, tinha os primos do interior, os tios de Brasília, a vizinha de sempre que é quase da família. Em algum momento da noite, minha filha mais velha foi até mim e disse: "Mãe, eu não sabia que a vovó era tão engraçada. Como assim você nunca trouxe a gente mais aqui?" Eu não soube o que responder. Fiquei olhando para ela por uns 3 segundos e depois disse que daqui para frente a gente ia vir mais vezes. Ela voltou correndo para perto dos primos como se eu tivesse dito a coisa mais óbvia do mundo. Tarde da noite, quando a festa já estava acabando e as crianças dormiam empilhadas no quarto que era meu quando criança, eu sentei na escada da frente com minha mãe. A noite em Minas, nessa época do ano, tem um frio bom, daquele que pede um casaco leve, e a gente ficou quietas por um tempo olhando para a rua que estava vazia. Ela pegou minha mão sem dizer nada. Eu não precisei morder o lábio para não chorar. Chorei mesmo, baixinho, daquele jeito que não faz barulho, mas que molha tudo, e ela deixou, ficou segurando minha mão, e a rua continuou vazia, e o frio continuou bom. E eu pensei em quantas noites eu passei me preparando para aguentar o que eu precisava aguentar, quando o que eu precisava de verdade estava a 500 quilômetros esperando sem cobrar. No dia seguinte, na manhã de domingo, enquanto meu pai tomava café com meu marido na varanda de fora e a minha mãe ensinava minha filha a fazer o pão de queijo que ela faz desde antes de eu nascer, eu fui até o quintal e fiquei ali por uns 10 minutos sozinha, olhando para as plantas da minha mãe que ela conhece pelo nome como se fossem pessoas, ouvindo os passarinhos de lá que são diferentes dos de São Paulo, sentindo o cheiro de grama molhada que é um cheiro que existe só aqui. Pensei nos rituais que a gente cria sem perceber. No caso do vídeo que eu assisti uma vez sobre uma mulher que se preparava toda semana para sobreviver a um jantar. Eu não tinha ritual de jantar, mas tinha ritual de julho. Todo ano, no começo de junho, eu começava a me preparar. Escolhia as roupas certas, as que não provocariam comentário. Preparava respostas para perguntas que sabia que viriam.
Ensaiava como reagir sem reagir aos silêncios carregados. Passava o mês inteiro me armando para 15 dias que deveriam ser descanso. Quando percebi isso de fora, quando olhei para esse padrão com a distância que aquele quintal me deu, entendi que tinha chegado num lugar que eu não queria mais estar. Voltamos para São Paulo na segunda-feira. Nas semanas que se seguiram, as coisas foram mudando daquele jeito lento que é o único jeito verdadeiro de mudar. Meu marido ligou para a mãe dele e disse que nesse julho a gente não ia poder ficar a semana toda, que talvez fosse só um final de semana no fim do mês. Eu ouvi de longe da cozinha e não fui para a sala, nem comemorei, nem fiz questão de nada. Só continuei cortando o alho que estava cortando. Minha sogra não ligou para mim. Ligou para ele, evidentemente, e houve uma conversa que eu não ouvi, mas que percebo que aconteceu pelo jeito que ele ficou um pouco tenso por um dia e depois voltou ao normal. Aquilo foi a parte dela. Não era minha para resolver. Numa sexta à noite, minha sogra ligou durante o jantar, convidando a gente para uma confraternização no sábado seguinte, porque uma prima que mora fora estava de passagem. Meu marido olhou para mim com aquela expressão de quem ainda está aprendendo a fazer isso, uma expressão um pouco desajeitada, um pouco nova, mas genuína. O que você acha? Naquele sábado eu tinha planejado levar as crianças num parque, uma coisa pequena que a mais velha estava pedindo faz tempo. Eu disse isso, sem drama, só disse. Ele pensou por um segundo. Vou dizer que a gente não vai poder nesse sábado, ele disse. Vejo se tem outro dia da semana. Minha sogra não gostou. Eu soube porque na semana seguinte, quando a gente foi a um aniversário na família dele, ela ficou com aquele silêncio específico que ela usa quando está desapontada, mas não vai verbalizar, aquele silêncio que quer fazer você se sentir responsável por ele. Antes, aquele silêncio me consumia. Eu ia tentando preencher, puxando assunto, elogiando a comida, perguntando das plantas, fazendo tudo o que podia para transformar aquele gelo em algo mais respirável. Dessa vez, eu servi meu prato, sentei, conversei com quem quis conversar comigo e deixei o silêncio dela ser só dela, não era meu para carregar. Em algum momento da tarde, quando os homens foram para a sala e ficamos eu e ela na cozinha, ela se virou com um pano de prato na mão e disse daquele jeito dela que meu marido estava diferente ultimamente, mais fechado. Eu a olhei com calma. Não recuei. Eu acho que ele está mais presente em casa, eu disse. Mais nas coisas da gente. Talvez por isso pareça diferente daqui. Ela ficou me olhando por um tempo que foi longo o suficiente para eu sentir, mas não longo o suficiente para me fazer baixar o olhar. Depois voltou a dobrar o pano de prato como se nada tivesse sido dito. Não foi uma vitória com fogos. Não houve aplauso de ninguém, mas foi real, e foi minha, e ninguém me tirou. O que eu aprendi com tudo isso, com esses 12 anos, com aquela noite na varanda com o chá frio, com aquela conversa na mesa da cozinha, com aquele quintal de Minas que cheirava a grama molhada, é uma coisa que eu precisei de muito tempo para entender de verdade. Ninguém vai te incluir se você não mostrar que espera ser incluída. Não com agressividade, não com ultimatos que nascem da raiva acumulada, mas com aquela clareza tranquila de quem finalmente parou de fingir que tudo bem quando não está. Eu fiquei anos esperando que meu marido percebesse sozinho, esperando que em alguma manhã ele acordasse e visse o quanto eu tinha ficado pequena dentro da nossa vida, esperando que minha sogra, por conta própria, decidisse me ver de outra forma, mas as pessoas raramente mudam o que não precisam mudar. Enquanto eu ficava quieta, tudo ficava exatamente igual. Foi quando eu parei de ficar quieta que alguma coisa começou a se mover. Semana passada, meu marido chegou em casa com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Colocou a bolsa na cadeira, veio até a cozinha onde eu estava e disse que tinha pesquisado sobre a cidade onde minha mãe nasceu, aquela cidade pequeníssima a uns 50 quilômetros da casa dos meus pais, onde existe uma cachoeira que eu visitei uma única vez na vida, com 9 anos, e que nunca saiu da memória. Ele disse que os nossos filhos nunca tinham ido, que seria bonito eles conhecerem, que queria planejar uma viagem só para isso, sem misturar com nada, sem encaixar em outra coisa, só para ir lá. Eu tive que olhar para o teto. Você está chorando? Ele perguntou, com aquela mistura de ternura e confusão que ele tem quando não entende direito a extensão do que fez. Não estou, eu menti. Ele riu baixinho e veio me dar um abraço,
daqueles abraços compridos, e eu fiquei ali com o rosto no ombro dele pensando em quantos anos eu esperei por algo tão simples quanto ser vista dentro da minha própria história. Não é sobre qual família é mais importante. Não é sobre contar dias nem pesar atenção. É sobre existir no casamento como alguém que também importa, que também tem raízes que merecem ser visitadas, que também tem uma mãe que faz pão de queijo na manhã de domingo e que os netos deveriam conhecer melhor. Toda mulher que está lendo isso e que reconhece algum pedaço dessa história em si mesma, você não está sendo difícil, você não está exagerando. O que você sente é real e você tem o direito de falar sobre isso. Não de um lugar de raiva que fermentou por anos, mas de um lugar de clareza, daquele lugar quieto e firme que existe em você e que sabe exatamente o quanto você vale. Aquela conversa que você está adiando, achando que não vai adiantar, achando que ele não vai ouvir, achando que você vai parecer aquela mulher que cria problema onde não existe, essa conversa precisa acontecer. Não porque garante que tudo vai mudar de uma vez, mas porque você merece ao menos ter tentado de verdade, com as cartas na mesa, com a voz inteira, sem se pequenar no meio da frase para não assustar ninguém. Eu passei 12 anos me tornando mais silenciosa para caber num espaço que não foi feito do meu tamanho, e só quando parei de me encolher é que o espaço começou a se abrir. 40 anos, uma terça-feira, um chá frio na varanda, um sorriso que não foi de educação. Às vezes é só isso que precisa. Não uma cena, não uma explosão, só uma decisão quieta de que você não vai mais agir como se você importasse menos, porque você importa tanto quanto qualquer outra pessoa nessa história. E quando você começa a agir como se soubesse disso, as pessoas que você ama também começam a aprender. Você já passou por alguma coisa assim? Me conta nos comentários. Pode ser uma frase, pode ser uma história inteira. Eu quero ouvir. Tem uma frase que fica depois de uma história assim: ninguém vai te incluir se você não mostrar que espera ser incluída. Não com raiva, não com cena, só com aquela clareza tranquila de quem parou de fingir que está tudo bem. Durante anos a gente aprende a caber, a diminuir a voz para não incomodar, a sorrir por educação, mas existe um lugar quieto e firme dentro de cada mulher que sabe exatamente o quanto ela vale. Quando a gente começa a falar desse lugar, sem pedir licença para existir, as pessoas que amam a gente também aprendem a enxergar. Um aviso carinhoso. Esta história foi criada e narrada por inteligência artificial, é totalmente fictícia e chega até você com o propósito de entreter e deixar uma pequena reflexão para a vida. Não foi a caixa de ferramentas no meio da varanda que me fez entender o que estava acontecendo, foi o cheiro. Cheiro de mofo e de coisas velhas, de papelão encharcado e plástico guardado sem critério, que tomou o lugar do cheiro de alecrim e de hortelã que eu havia plantado naqueles vasos de barro no início do ano. Entrei pela porta da cozinha naquela terça-feira depois de 10 horas de trabalho, larguei a bolsa na bancada e parei. A varanda estava diferente, não diferente de um jeito que eu precisasse olhar 2 vezes. Diferente de um jeito que eu soubesse imediatamente, antes mesmo de processar o que estava vendo, que aquilo havia sido uma decisão tomada sem mim. Os vasos estavam empilhados num canto, o alecrim com as raízes expostas, a hortelã dobrada sobre si mesma, o manjericão que eu havia levado 3 semanas para enraizar já com as folhas murchas. No lugar deles, 3 caixas de papelão, 2 sacos de nylon atados com barbante, e a cadeira de plástico bege que eu havia comprado numa loja de R$1,99 para usar nas manhãs de sábado com o café, estava virada de lado encostada na grade. Perguntei para o meu marido quando ele entrou mais tarde. Ele estava tirando o tênis no corredor, sem olhar para mim. Disse que a cunhada havia precisado de um lugar para guardar as coisas dela, que a varanda estava ociosa de qualquer jeito, que era só temporário. Temporário. Essa palavra eu já havia ouvido antes, quando a cunhada chegou para ficar. Deixa eu contar do começo, porque o começo importa mais do que parece. Eu tinha 40 anos quando isso aconteceu, contadora há 15, com carteira própria de clientes que havia construído um por um ao longo de uma década. Especialização em contabilidade para pequenas empresas, 2 cursos de atualização fiscal por ano, uma organização de trabalho que minha sócia chamava de obsessiva e que eu chamava de necessária. Uma mulher que havia aprendido cedo,
criada por mãe professora e pai mecânico, que planejamento não é frescura, é sobrevivência. Meu marido tinha 44, engenheiro civil, trabalhava numa construtora de médio porte em Sorocaba. Um homem tranquilo nas formas, que chamava de solução o que na prática era sempre evitar o confronto. Nos casamos com 34 e 38 anos, depois de 4 anos de namoro, num apartamento que alugamos juntos no bairro Campolim, 2 quartos, sala com varanda, o tipo de imóvel que você escolhe pensando que é o primeiro passo, não o único. A cunhada se chamava Edilene, tinha 52 anos e era a irmã mais velha do meu marido, 6 anos de diferença, uma mulher alta, de cabelo curto tingido de preto, que havia enviuvado 16 meses antes de vir morar conosco. O marido dela havia deixado dívidas que ela não sabia que existiam, um apartamento em financiamento que foi para leilão e uma situação financeira que, segundo ela e segundo meu marido, não havia como resolver sem a ajuda da família. A família era nós, éramos o único parente de Sorocaba. A mãe deles morava em Ourinhos, a outra irmã em Goiânia. A solução foi apresentada numa conversa de domingo à mesa, com café, com a delicadeza de quem anuncia uma notícia que já está decidida antes de perguntar o que você acha. Meu marido disse que seria por pouco tempo, que ela estava em busca de emprego, que o segundo quarto estava parado de qualquer jeito. Edilene disse que não queria incomodar, que sabia que estava pedindo muito, que me agradecia de verdade. Disse isso com os olhos marejados, com a voz de quem está genuinamente destruída, e eu disse que tudo bem, que a família se ajuda, que fiquei feliz de poder ajudar. Devia ter prestado mais atenção no silêncio que veio depois que eu disse isso, no jeito que Edilene limpou as lágrimas e voltou a comer normalmente. No jeito que meu marido relaxou os ombros como se um peso tivesse saído de um lugar e ido para outro, e que esse outro lugar era mais perto de mim do que de qualquer um dos dois. No primeiro mês foi razoável. Edilene acordava tarde, passava as manhãs procurando emprego pela internet, cuidava da cozinha porque dizia que precisava se sentir útil, e o apartamento ficou com um cheiro de comida no horário do almoço que eu não havia sentido antes, porque eu e meu marido raramente chegávamos antes das 7. Ela cozinhava bem, conversava sobre a vizinhança, assistia novela na sala, dormia cedo. Era uma presença, mas não era uma ocupação. O problema começou no segundo mês, de um jeito tão gradual que eu só percebi quando já estava dentro. Edilene tinha opiniões sobre o apartamento. Não como crítica declarada, como observação constante. Dizia que a prateleira da cozinha estava mal aproveitada, que o corredor poderia ter um outro armário, que a sala ficaria maior se o sofá ficasse virado de outro jeito. No começo, eu ouvia com o interesse de quem considera uma sugestão. Depois percebi que as sugestões não eram sugestões, eram avaliações. E as avaliações vinham sempre com uma premissa implícita de que ela conhecia mais sobre como um espaço deveria funcionar do que eu, que havia escolhido, montado e habitado aquele apartamento por 6 anos. A primeira vez que algo meu sumiu foi uma luminária. Eu havia colocado uma luminária de cabeceira no corredor porque o interruptor central ficava longe do quarto e eu chegava tarde, sem querer acordar ninguém. Uma luminária simples, de loja de R$1,99 mesmo, que ficava numa tomada baixa perto do rodapé. Numa semana chegou em casa e havia sumido. Edilene disse que havia tropeçado nela 2 vezes e que havia guardado porque o corredor ficava mais limpo sem fio pendurado. Comprei outra tomada, num modelo diferente, colei com fita adesiva numa posição mais alta. 2 dias depois havia sumido de novo. Desisti. A segunda vez foi a varal de roupas íntimas que eu pendurava na parte interna do banheiro. Edilene disse que achava inadequado, que visita podia ver. Argumentei que visita não usava esse banheiro. Ela disse que era uma questão de como as coisas ficavam, que certos hábitos eram uma questão de classe. Disse com tom educado, sem raiva, da forma como se diz uma verdade que a outra pessoa deveria já saber. Movi o varal para dentro do guarda-roupa e fiquei secando as roupas dobradas sobre uma cadeira por 4 meses até comprar um outro sistema. A terceira vez foi a varanda. E a varanda foi o terceiro episódio que encontrou terreno pronto, porque eu já não estava surpresa, estava cansada. E cansada é um estado diferente de surpresa. Surpresa você supera com uma conversa. Cansada você carrega. Você vai perguntar, por que eu fiquei?
Me perguntei isso muitas vezes, num ritual que acontecia especialmente nas noites em que eu saía do escritório com a cabeça cheia de números e chegava num apartamento que tinha o cheiro de escolhas que não eram minhas. A resposta honesta é que fiquei por uma combinação de coisas que, separadas, pareciam razoáveis, mas que juntas criavam uma armadilha que eu levei tempo demais para nomear. Fiquei porque ela era a irmã do homem que eu amava, porque havia enviuvado com dívidas que não eram culpa dela, porque pedir para ela sair parecia falta de compaixão e porque eu havia aprendido, como a maioria das mulheres aprende sem que ninguém precise dizer em voz alta, que aguentar é virtude e reclamar é fraqueza. Fiquei também porque acreditei, por mais tempo do que deveria, que meu marido ia perceber, que ia chegar um dia em que ele ia olhar para o apartamento e ver o que eu estava vendo, que ia escolher, de forma explícita e sem que eu precisasse pedir, o espaço do casal acima do conforto da irmã. Esse dia não chegou, pelo menos não por conta própria. No terceiro mês, Edilene encontrou trabalho, meio período, assistente administrativa numa clínica de fisioterapia no centro. Achei que seria uma virada. Que ter uma rotina fora de casa devolveria a ela um senso de vida própria que tiraria o peso do apartamento de ser o único lugar onde ela existia. Me enganei. O trabalho não mudou a dinâmica. Mudou o horário. Ela passava as manhãs fora e as tardes e as noites dentro, com uma presença que havia ganhado solidez ao longo dos meses, e que agora tinha a estabilidade de quem não está mais passando, está ficando. Percebi isso num sábado em que convidei 2 amigas para almoçar. Éramos 4 na universidade, nos reuníamos na casa de uma ou de outra uma vez por mês desde que nos formamos. Naquele sábado seria na minha. Preparei o almoço com antecedência, arrumei a mesa da sala com os pratos que guardava para ocasiões assim, comprei um vinho que sabia que a Patrícia gostava. Edilene não havia sido convidada porque não havia razão para ser. Era uma reunião de amigas antigas, não uma obrigação de família. Ela ficou no apartamento. Passou o almoço inteiro entrando e saindo da cozinha com a naturalidade de quem habita aquele espaço há décadas. Sentou uma vez na cadeira do canto da sala para pegar o carregador que havia deixado ali. Ficou 10 minutos. Minha amiga Renata, que é direta da forma que só quem te conhece há 20 anos pode ser, me olhou com uma expressão que eu entendi sem ela precisar abrir a boca. Depois do almoço, quando elas foram embora, Renata me mandou mensagem. Uma só frase. Quanto tempo mais? Não respondi naquele dia porque não tinha resposta. No 4º mês, comecei a perceber algo sobre o dinheiro. Sempre fui eu quem cuidava das finanças do casal. Não porque meu marido não soubesse, mas porque era minha área, porque eu gostava de planilha, porque era natural que a contadora da família fosse a que organizava o orçamento doméstico. Desde que Edilene chegou, eu havia incluído a conta dela no orçamento sem questionar. Metade do mercado, a conta de luz que havia aumentado com mais uma pessoa, a internet que tínhamos ampliado por causa do trabalho dela em home office nos primeiros meses. Num domingo de abril, refiz as planilhas com mais atenção do que o habitual, não por desconfiança, por hábito profissional. Coloquei tudo na tela, mês a mês desde a chegada de Edilene. Vi o número que eu já sabia que estava lá, mas que nunca havia visto organizado por tempo. Em 4 meses, havia saído do meu salário, não do casal, do meu, porque o dinheiro de meu marido ia para o financiamento e para despesas fixas, que já estavam distribuídas antes dela chegar. Havia saído do meu salário uma média que, somada, representava um valor que eu não direi aqui, porque os números têm um peso que muda, dependendo da vida de quem ouve, mas que para mim representava a metade de um objetivo que eu havia guardado numa pasta de metas no computador há 2 anos. Fechei a planilha. Abri o caderno que uso para anotar coisas que não quero perder de vista. Escrevi uma data. Escrevi um número. Não era ainda uma decisão. Era o começo de uma pergunta que eu havia evitado fazer com precisão suficiente. Conversei com meu marido naquela noite. Sentei na beira da cama com o caderno na mão, falei com cuidado, com a objetividade que uso quando preciso dar um diagnóstico financeiro difícil para um cliente. Disse que havia feito as contas. Disse que o custo do apartamento havia crescido de um jeito que não estava sendo dividido de forma justa.
Disse que não estava pedindo que ele expulsasse a irmã, mas que precisávamos conversar sobre uma contribuição mensal, sobre um prazo real, sobre o que era temporário de verdade e o que havia virado permanente sem que alguém declarasse. Ele me ouviu. Reconheço isso. Ouviu com atenção genuína o rosto de quem está tentando entender. Depois disse que a Edilene estava começando a trabalhar, que as coisas iam se organizar, que cobrar aluguel da própria irmã era uma coisa que ele não conseguia fazer, que me pedia paciência por mais um tempo. Disse paciência, com o tom de quem acredita que paciência é a solução para qualquer problema que você não queira enfrentar diretamente. Guardei o caderno. Dormi com aquele peso que não tem nome certo, que não é raiva porque raiva passa, que não é tristeza porque tristeza tem forma, que é uma espécie de desconexão silenciosa entre o que você esperava e o que está acontecendo, que vai crescendo devagar como umidade dentro de uma parede que você só descobre quando já deu rachadura. Foi nesse mês que abri a conta separada. Já tinha conta individual, sempre tive, como qualquer pessoa financeiramente responsável deveria ter, mas essa era diferente, essa era a conta com destino. Transferia todo mês um valor que havia calculado com cuidado, o que eu produzia, o que gastava, o que sobraria se eu cortasse o que não era necessário e mantivesse o que era meu. A ideia não era separação, a ideia era solidez. Era saber que se eu precisasse escolher, a escolha existia. No 5º mês, Edilene reorganizou a cozinha. Não o interior dos armários, que seria invasivo demais até para ela. A bancada. A posição dos utensílios que ficavam sobre o balcão, a ordem dos potes de tempero na prateleira aberta, o lugar da fruteira que havia ficado na mesma posição desde que a montamos. Ela fez isso numa manhã em que eu estava no escritório. Cheguei na hora do almoço porque havia esquecido um documento. Entrei na cozinha e não reconheci a disposição. Nada estava errado. Estava diferente. Era a cozinha de outra pessoa. Não disse nada. Guardei o documento, voltei para o escritório. No caminho, no sinal fechado na Avenida Dom Aguirre, fiquei olhando para a própria mão no volante por tempo suficiente para entender que o silêncio estava me custando algo que eu não conseguia nomear completamente ainda, mas que sentia no corpo como uma espécie de contração constante, de quem está sempre pronta para o próximo deslocamento. Naquela tarde, entre uma reunião e outra, pesquisei apartamentos. Não foi uma decisão dramática. Foi a continuação natural de uma pergunta que eu havia começado a fazer no domingo de abril com o caderno. Pesquisei como se fosse pesquisa técnica, com a mesma frieza que uso quando pesquiso tabelas fiscais. Bairros de Sorocaba com boa infraestrutura, custo por metro quadrado, tempo de deslocamento até o escritório. Abri 17 abas. Fechei o computador quando chegou a próxima reunião. Reabri no dia seguinte. Em 2 meses, visitei 5 imóveis. Marcava sempre no horário de trabalho, dizia que tinha visita a clientes, o que não era mentira, era só que alguns clientes eram imóveis. A minha sócia Viviane sabia. Não porque eu havia contado, mas porque Viviane me conhece desde os 18 anos e tem o hábito inconveniente e indispensável de perguntar as coisas diretamente. Numa tarde em que ficamos depois do expediente organizando documentos, ela me perguntou o que eu estava planejando. Contei. Ela não disse nada por um momento, depois disse: "Você devia ter feito isso antes." Não com julgamento, com o tom de quem reconhece um caminho que você só vê claramente quando já decidiu percorrê-lo. O 6º imóvel foi numa tarde de quinta, no bairro Wanelville, uma região que eu conhecia superficialmente, mas que havia pesquisado com atenção nos últimos dias. Apartamento no 3º andar de um prédio pequeno, 8 unidades, sem elevador, sem portaria 24 horas, mas com escada larga e bem iluminada, interfone que funcionava e uma planta que me fez ficar parada na entrada da sala por mais tempo do que o normal. Janelas em 2 lados do apartamento. Luz cruzada, do tipo que muda de ângulo ao longo do dia e que faz o mesmo cômodo parecer diferente pela manhã e à tarde. Uma varanda pequena, mas com orientação leste, sol da manhã, o tipo de luz que plantas precisam para crescer sem negociação. O corredor da entrada tinha uma reentrância que seria exatamente certa para uma escrivaninha. Pensei nisso antes de pensar em qualquer outra coisa.
Uma escrivaninha com uma luminária própria, onde eu poderia trabalhar no fim de semana sem ser interrompida por televisão ou por comentários sobre a posição dos móveis. A corretora disse o preço enquanto eu estava olhando pelo vidro da varanda. Era um preço que eu havia previsto com margem de 15%. Estava dentro dos números do caderno. Disse que ia pensar e que entraria em contato. No elevador de descida, que não havia porque o prédio não tinha, na escada de descida, fiz as contas outra vez na cabeça. Bati no número certo no segundo degrau. Levei 3 semanas para assinar. Não de dúvida. De responsabilidade com o tamanho da decisão, com tudo que ela implicava além do apartamento em si. Conversei com minha mãe por telefone uma noite, não para pedir permissão, mas porque ela é a pessoa que me ensinou que toda decisão grande precisa ser dita em voz alta antes de ser tomada, que as palavras revelam coisas que o pensamento esconde. Ela ficou em silêncio quando terminei de explicar. Depois disse: "Você demorou." Disse isso sem acusação, com o tom exato de quem reconhece que a filha chegou numa conclusão que ela mesma havia visto de longe há mais tempo. Assinei numa tarde de quinta, no cartório do centro, entre 2 atendimentos do escritório, com a pasta de documentos dentro da bolsa de trabalho e o coração num ritmo que precisei de um momento para reconhecer. Não era ansiedade. Era a sensação física de uma estrutura se assentando, de algo que havia estado suspenso encontrando o chão. Saí do cartório, fui até o carro, sentei com o motor desligado. Olhei para a rua de Sorocaba passando lá fora como se fosse a primeira vez que eu via aquela cidade com atenção real. Não estava chorando. Estava presente de um jeito que havia esquecido como era. Voltei para o apartamento naquela noite. Edilene havia feito macarrão. Jantamos os 3 como em qualquer quinta. Meu marido me perguntou se estava cansada. Disse que estava bem. Nos dias que se seguiram, comecei a retirar minhas coisas com uma calma que às vezes me surpreendia pela precisão. Sou contadora. Sei organizar processo. Sei que tudo que não está registrado pode ser contestado, que evidência é proteção, que planejamento é a diferença entre uma transição e um naufrágio. Primeiro os documentos que me pertenciam sem ambiguidade. Diplomas, certificados de especialização, comprovantes de renda dos últimos 3 anos, os extratos da conta separada, os registros de transferências que havia feito para as despesas do apartamento desde que Edilene chegou, cada mês, cada valor, impresso e datado, guardados numa pasta de fundo vermelho que ficava na gaveta do meu lado da cômoda, porque eu havia aprendido, em 15 anos de contabilidade, que o que não está documentado não existe quando você precisa provar. Depois, as coisas de valor afetivo. Uma caixa com cartas da minha mãe que ela me mandou no primeiro ano em que eu morei sozinha, quando fui para São Paulo fazer a especialização e ela ficou em Ourinhos, cartas de punho que eu lia e guardava num envelope amarelo. Um caderno de receitas escrito pela minha avó paterna, com a letra miúda de quem economizava papel porque papel custava. Um colar de prata que foi dela, que eu usava em datas que importavam. Uma fotografia emoldurada com a minha sócia Viviane no dia em que abrimos o escritório, as duas na frente da placa nova com aquele sorriso de quem está com medo e animada ao mesmo tempo. Depois as roupas fora de temporada, os livros que não cabiam na estante, os materiais de trabalho que eu havia espalhado pelo apartamento ao longo de anos. 2 bolsas por semana, discreet, direto para o carro, de lá para o apartamento novo nas manhãs em que passava pela Wanelville, antes do escritório. Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que nomear. Até hoje não sei qual das duas, e já não importa tanto quanto um dia pareceu que deveria importar. Contratei uma empresa de mudança pequena, 2 profissionais que a corretora havia indicado e que trabalhavam com a eficiência silenciosa de quem faz aquilo todo dia sem precisar de drama para se orientar. Combinamos uma manhã de sábado. Meu marido trabalhava aos sábados, quando havia obra em andamento, e havia obra. Edilene tinha o hábito de sair às 9 para a feira do bairro, uma rotina que ela havia iniciado no 2º mês e mantido com uma consistência que eu havia observado, sem pensar que um dia me seria útil observar. Acordei às 5h30. Tomei café sozinha na cozinha com as luzes baixas, olhando pela janela para a rua ainda escura. Não estava com medo.
Estava com aquela clareza específica que aparece nos momentos em que você age de acordo com o que você já decidiu, sem a névoa de quem ainda está pesando. O caminhão chegou às 6h15. Os dois profissionais conheciam o trabalho. Foram os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu. A escrivaninha que eu havia comprado antes mesmo de casar, que havia me acompanhado em 2 apartamentos antes deste, com a borda gasta no lado direito onde eu sempre apoiava o cotovelo. A estante da sala que havia chegado com a minha mudança e que havia ficado ali sem nunca ser completamente minha, porque Edilene havia reorganizado as prateleiras para incluir as porcelanas dela. Os eletrodomésticos que eu havia comprado ao longo do casamento, todos com nota fiscal na minha gaveta, porque contadora não joga fora nota fiscal de nada. As caixas que já estavam no carro, havia semanas. Os livros de contabilidade que haviam ficado empilhados no corredor, porque não havia mais espaço na estante depois da reorganização. A bolsa com o caderno de receitas da minha avó, o colar de prata, as cartas da minha mãe. Ia subir para dar a última olhada no quarto quando ouvi a porta de entrada abrir. Edilene não havia ido à feira. Ou havia ido e voltado mais cedo, não sei. Estava com a sacola de compras no braço quando parou no corredor e viu o apartamento com metade da mobília deslocada, os 2 profissionais carregando a estante pelos 2 lados, as caixas empilhadas perto da saída. Olhou para mim. A expressão dela era uma que eu não havia visto em 8 meses de convivência. Não era raiva ainda. Era a expressão de quem entra num cômodo que conhece de cor e encontra as proporções erradas, como se o espaço tivesse se deslocado em alguma direção que ela não conseguia identificar imediatamente. O que está acontecendo? Disse com a voz que uso em reunião quando preciso comunicar um resultado que não é o que o cliente esperava. Firme, sem crueldade, sem tremor. Estou indo embora. Ela ficou me olhando. A sacola de feira pendurada no braço com os legumes saindo pela borda. Indo para onde? Para o meu apartamento. Você tem um apartamento? Comprei. Assinei há 3 semanas. Ela colocou a sacola no chão devagar, como quem precisa das mãos livres para processar o que está ouvindo. Carolina, isso não se faz assim. Você não pode sair dessa forma. O Rodrigo sabe disso? Respirei uma vez. Havia decidido dizer uma coisa antes de ir. Não por raiva, não para machucar. Para que a versão que circulasse depois não fosse uma versão com buracos que eu poderia ter preenchido e escolhi não preencher. Alguns silêncios deixam espaço para histórias que nunca aconteceram. Eu não queria ser personagem de uma história que não era minha. Preciso te contar uma coisa antes de ir. Ela não se moveu. Desde que você chegou aqui, eu arquei com parte das despesas do apartamento, mercado, luz, internet, os extras que foram aparecendo mês a mês. Tenho tudo registrado, data, valor, recibo. 8 meses de contribuição que o Rodrigo sabe que eu fazia, mas que eu não sei se você sabia. Ela ficou em silêncio. Abri a bolsa, tirei a pasta de fundo vermelho. Não coloquei na mão dela. Abri, mostrei as folhas organizadas por mês, o jeito que apresento demonstrativo para cliente, não para constranger, para informar. Não fiz isso para que você me agradecesse. Fiz porque era o que precisava ser feito e porque você estava numa situação difícil, mas você tem o direito de saber que você não esteve aqui de favor, e eu tenho o direito de saber que eu não estava aqui de favor também, porque algumas vezes parecia que estava. Edilene olhou para as folhas por um momento sem falar. Um dos profissionais passou por nós com a poltrona do escritório nas 2 mãos. O apartamento ficou mais vazio do que havia estado em 6 anos. Ela disse meu nome. Não o nome que as pessoas usam quando me chamam para responder uma pergunta. O nome que as pessoas usam quando estão tentando alcançar alguém que já foi mais longe do que as palavras chegam. Eu parei. Ela ficou me olhando por um momento com uma expressão que eu precisaria de mais tempo do que tenho aqui para descrever completamente. Não era remorso ainda. Era o rosto de quem percebe pela primeira vez que uma narrativa que havia sido sua sobre uma situação era incompleta de formas que ela não havia verificado porque não havia precisado verificar. Você vai mesmo, disse ela. Não era pergunta. Vou. Ela cruzou os braços devagar. Olhou para o lado, depois olhou de volta para mim. Eu sei que fui difícil de conviver. Nunca pensei nisso como um problema porque era sempre o jeito que as coisas funcionavam onde eu estava. Aprendi que o espaço da casa
É da pessoa que organiza a casa. E eu sempre fui essa pessoa. Não percebi que aqui não era assim. Olhei para ela. Havia algo no rosto dela que eu não havia visto em 8 meses. Não era fraqueza, era cansaço. O tipo que se acumula em décadas e que aparece de uma vez só quando a guarda baixa num momento que a pessoa não havia planejado. Você foi importante para mim de formas que eu ainda vou levar tempo para entender, eu disse. Porque era verdade. A convivência difícil também ensina. Ensina sobre o que você aceita, sobre onde está o seu limite, sobre o quanto de si mesma você está disposta a dobrar antes de quebrar. Ela não respondeu. Ficou olhando para o apartamento que ia ficando mais claro à medida que as coisas iam saindo. Depois foi até a cozinha. Ouvi o som da geladeira abrindo, de algo sendo tirado, de um pote sendo aberto. Fui dar a última olhada no quarto. Estava quase vazio. A cama havia ficado porque era do apartamento. A mesinha de cabeceira de madeira clara que havia sido minha em 3 apartamentos estava saindo com os profissionais. Na parede, uma área levemente mais escura onde a escrivaninha havia ficado durante 6 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Desci com a bolsa no ombro. Edilene estava de pé na entrada da cozinha. Tinha nas mãos um pote de vidro fechado com plástico filme por cima, do tipo que se usa para guardar muda de planta em água. Dentro do pote, 2 ramos de manjericão enraizados, as raízes brancas e finas, já visíveis através do vidro. Você me disse uma vez que o manjericão era o mais difícil de enraizar. Tirei uma muda antes de jogar fora. Olhei para o pote. Olhei para ela. Peguei com as 2 mãos. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse, baixo, como quem fala para si mesma tanto quanto para mim. Espero que você encontre o lugar certo para crescer. Disse isso de um jeito que eu não sei se ela percebia o quanto era mais do que falar de planta. Saí. Fechei a porta com cuidado. Coloquei o pote de manjericão no banco do passageiro com atenção para não virar. Motor ligado. O caminhão estava na frente. Os 2 profissionais já prontos. Meu marido ligou quando eu estava na rodovia Raposo Tavares. Deixei tocar 2 vezes. Na terceira atendi. Rodrigo, minha irmã me ligou. O que aconteceu? Cadê você? Indo para o meu apartamento. Silêncio. Que apartamento, Carolina? 3º andar, o Anel Ville. 2 quartos, varanda com orientação leste. Assinei a escritura há 3 semanas. Pausa longa. O tipo de pausa que não é espanto, é processamento. Você não podia ter feito isso sem conversar comigo. Isso é uma decisão de casal. Respirei devagar. Havia ensaiado esse momento não como uma cena, mas como uma comunicação que precisava ser clara, sem ruído, sem agressão, sem lacuna. Tentei conversar no 3º mês. Você disse que precisávamos de paciência. Falei sobre as despesas. Você disse que era temporário. Quando a varanda virou depósito, quando a cozinha foi reorganizada sem que alguém me perguntasse, quando eu recebi visita e a sala não era completamente minha, não disse nada porque havia aprendido, dentro daquele apartamento, que dizer não era o caminho. Mas o dinheiro que guardei era meu. Sempre foi. Saiu do meu salário, da minha poupança, do que sobrou depois das minhas contribuições. Não precisei de permissão para guardar e não precisei de permissão para usar. Carolina, você podia ter me dado mais uma chance. Você teve 8 meses, eu disse. Não numa briga grande, em cada vez que você calculou o que causaria menos atrito com a sua irmã antes de pensar no que era justo para mim. Não estou com raiva de você, mas não tenho mais energia para esperar por uma versão de nós que precisou de uma crise para aparecer. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que queria conversar pessoalmente. Disse que sim, mas depois, quando as coisas estivessem no lugar. Desliguei. A rodovia estava livre naquela manhã de sábado, o sol de agosto entrando pela janela do lado direito, o pote de manjericão no banco ao lado, as raízes brancas dentro da água. Cheguei no Anel Ville com o caminhão alguns minutos depois de mim. Os profissionais trabalharam com eficiência. Eu ia indicando cada cômodo com a precisão de quem decorou a planta de cor, porque havia passado semanas imaginando cada coisa no lugar certo. A escrivaninha foi direto para a reentrância do corredor, com a luminária que eu havia comprado especificamente para aquele espaço.
A estante foi para a parede da sala, os livros de contabilidade organizados por assunto na prateleira de cima, os de leitura na do meio, o espaço embaixo livre para o que viesse depois. Quando os profissionais foram embora, fui até a varanda. A luz da manhã entrava pelo lado leste, com a qualidade que eu havia imaginado quando vi o apartamento pela primeira vez. Uma luz direta, sem sombra de prédio, do tipo que planta cresce sem pedir. Fui até a cozinha. Peguei o pote de vidro com um manjericão. Fui até a varanda, coloquei na borda do parapeito, onde o sol chegava com mais força. Depois fui até o armário. Peguei a caixa que havia guardado por último de propósito, o caderno de receitas da minha avó, as cartas da minha mãe no envelope amarelo, a foto com a Viviane na frente do escritório, um bilhete que uma cliente havia me deixado uma vez depois que a ajudei a salvar o negócio dela de uma execução fiscal que ninguém havia percebido a tempo. O bilhete dizia que eu havia sido a única pessoa que havia olhado para os números dela com o cuidado de quem entende que números são vida de gente. Esse bilhete eu não teria deixado para trás em lugar nenhum do mundo. Encostei o caderno de receitas na estante, na prateleira do meio, entre os livros de leitura. Colei o bilhete da cliente na frente da gaveta da escrivaninha com uma fita adesiva pequena, no canto, de onde eu pudesse ver quando sentasse para trabalhar. Preparei o café. Fiquei de pé na cozinha com a xícara nas mãos, olhando pela janela para a rua lá fora. Era uma rua de bairro residencial, com árvores velhas nas calçadas e um silêncio de fim de manhã que ainda estava acordando. Uma mulher passava com um cachorro, um rapaz dobrava a esquina de bicicleta. O cheiro de café e de apartamento novo, que é um cheiro que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Nos meses que se seguiram, a vida foi tomando uma forma que tinha algo de inédito na precisão. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com ordem e sem cena. Meu marido pediu para conversar uma vez, num café no centro. Veio com o rosto de quem dormiu mal durante semanas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia conversado com a irmã, que a conversa havia sido difícil, que queria tentar de novo, só os dois. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você teve 8 meses, Rodrigo, não num momento de crise. Em cada detalhe pequeno, em cada vez que você escolheu o caminho sem atrito ao invés do caminho justo, não estou dizendo que você é uma pessoa ruim. Estou dizendo que eu não tenho mais energia disponível para esperar por uma versão de você que talvez apareça depois que a situação exigir." Ele baixou a cabeça, não discutiu, não houve segunda conversa. Edilene me mandou mensagem 6 semanas depois, um texto longo. Dizia que eu havia agido de forma precipitada, que havia desfeito o que havia sido construído sem dar tempo para que as coisas melhorassem, que ela nunca havia tido intenção de me fazer sentir mal, que o jeito dela era o jeito dela, e que cada pessoa tem seu próprio modo de se comportar dentro de um espaço. Reli uma vez, não respondi naquele dia, nem nos seguintes. Não porque não houvesse o que dizer, porque algumas conversas precisam que a outra pessoa tenha feito um trabalho que aquela mensagem mostrava que ainda não havia acontecido. E eu havia aprendido, do jeito mais lento e mais caro que existe, que não era minha responsabilidade iniciar esse processo por ninguém. 3 semanas depois, a Viviane foi ao apartamento novo pela primeira vez. Chegou com uma garrafa de vinho e um vaso de manjericão, sem que eu tivesse mencionado o pote na varanda. Coincidência ou intuição, com a Viviane nunca sei ao certo. Ficamos na varanda até tarde, com o vinho e as 2 samambaias que eu havia comprado na semana anterior, que já estavam com as folhas abrindo para o lado do sol. Ela me olhou em algum momento da noite com a expressão de quem está vendo uma coisa que havia esperado ver há mais tempo do que o razoável. Não disse nada. Não precisou. O que ficou daquilo tudo não é mágoa. Mágoa é para quando você ainda olha para trás como se houvesse algo a recuperar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas chegou inteira. Fiquei 8 meses naquele apartamento por amor genuíno ao meu marido, sim. Mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que mulher que aguenta é mais forte do que mulher que vai embora, que paciência prova caráter, que incomodar-se é frescura. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga.
Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia. Percebi quando, numa noite comum do 6º mês, fui ao banheiro no meio da noite e me vi no espelho por um segundo antes de apagar a luz. O rosto que vi não estava triste, estava ausente. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão treinada que havia se tornado invisível até para si mesma. Foi esse reflexo que me acordou. Não a varanda virada em depósito, não a cozinha reorganizada, não os 8 meses de coisas deslocadas sem que ninguém pedisse desculpa. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer aos poucos e que ninguém havia me pedido explicitamente para isso. Havia aprendido sozinha pelo método das consequências acumuladas. Independência financeira não é sobre quantidade de dinheiro. Isso eu aprendi do jeito mais longo que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 8 meses naquele apartamento. Tinha estabilidade para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que sou. A conta que abri com destino não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção real, a coragem vem junto, naturalmente. Porque você não está mais agindo de um lugar de medo, mas de um lugar de escolha deliberada. Hoje, quando chego do escritório, entro pela porta da cozinha, largo a bolsa na cadeira de sempre, passo pela escrivaninha no corredor com o bilhete da cliente colado na gaveta. Às vezes paro e leio uma vez antes de subir. Não porque preciso do lembrete, porque gosto de saber que está ali. Ontem de manhã, antes do primeiro atendimento, tomei café na varanda. O manjericão cresceu além do que o pote permitia, e eu precisei transferir para um vaso maior na semana passada. As folhas estão largas, escuras, do verde que só aparece quando a planta está recebendo o que precisa. Coloquei o segundo vaso, da muda que a Edilene havia guardado, ao lado do meu na borda do parapeito. Ficou no lugar com aquela naturalidade das coisas que sempre deveriam ter estado onde estão. O sol da manhã entrava pelo lado leste. Não havia nenhum horário que eu estivesse descumprindo. Não havia nenhum olhar medindo se eu ocupava espaço demais. Não havia nenhuma muda de erva vivendo dentro de um pote no canto escuro da pia porque a varanda pertencia a outra pessoa. Na varanda que é minha, o manjericão está com as folhas para fora, largo, do tipo que cresce com uma generosidade meio descuidada, que parece vivo de um jeito que poucos objetos conseguem. Não precisou de permissão para ficar. Há um manjericão que cresce largo na varanda de uma mulher que aprendeu, enfim, a ocupar o próprio espaço sem pedir licença. A vida ensina cedo que aguentar é virtude, mas existe uma diferença silenciosa entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Quando você se reconhece no espelho e percebe que estava desaparecendo aos poucos, o gesto mais bonito é voltar para casa dentro de si mesma. Independência não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre ter uma escolha real. E quando a escolha é sua, a coragem chega junto, como folha nova que não precisa de permissão para nascer. Um aviso carinhoso. Esta história foi criada e narrada por inteligência artificial, é totalmente fictícia e chega até você com o propósito de entreter e deixar uma pequena reflexão para a vida.